E na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Mengão ficou no empate com o Internacional 1-1 e a imprensa esportiva repercutiu a estreia do Flamengo. Foi uma boa estreia, o Flamengo poderia ter saído com a vitória, um segundo tempo bem intenso do Flamengo. Vamos juntos aqui analisar e ver o que a imprensa esportiva de todo o Brasil falou sobre a estreia do Mengão contra o Internacional no Campeonato Brasileiro. Faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, vamos bater juntos uma meta aí de 4.000 likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a se inscrever, ativar o sino das notificações para você sempre receber as informações do Flamengo. E coloca nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, Sergipe, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí. Coloca aí o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, dando aquela moral aqui no nosso canal. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, Flamengo TV, ao canal do Renato Maurício Prado, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo. Até porque é a primeira rodada e pelo elenco que tem, com grandes possibilidades de ganhar o Campeonato Brasileiro e também as outras competições que vai disputar, porque a gente sabe, né, Emerson, que o humor da galera muda muito conforme o resultado. É aquilo, é rodada a rodada, né? Ganhou rumo a Tóquio. É isso. Perdeu e não tá tão bem assim. Calma, que o time é muito forte, o trabalho é muito bem feito, enfrentou um grande adversário e tem grandes condições de viver aqui nesse Maracanã momentos inesquecíveis em 2025 e a Flamengo TV contando tudo, hein? É isso, a Flamengo TV contando tudo, lembrando que estamos ao vivo desde 18 horas, né? 18 horas com o Dani Boaventura abrindo os trabalhos. É isso, nossa Daniela Boaventura movimentando a nossa equipe de reportagens, daqui a pouco teremos o Lágio do Alfovo contando tudo pra gente, o Bruno Uric também, os nossos repórteres que estarão acompanhando diretamente da Zona Mista e também do auditório do Maracanã, onde daqui a pouco o técnico Felipe Luiz vai conceder entrevista coletiva, vai falar sobre esse jogo. O primeiro tempo um pouquinho abaixo, né, o João, do Flamengo, mas um segundo tempo com um jogo totalmente diferente. Gostei muito das participações do Wallace Ian, entrou com muita personalidade, teve oportunidades, e também do Plata, né, mesmo tendo jogado quase 180 minutos nessa data FIFA pela seleção equatoriana, o Plata entrou muito bem, em alguns momentos recuperou a bola no campo de defesa, ajudando também a equipe rubro-negra, e cara, acho que no detalhe, né, um pouquinho mais de sorte, a gente estaria aqui mais feliz e com 3 pontos na conta. É verdade, concordo plenamente com você. Acho que as alterações que o Felipe fez no segundo tempo, elas deram um dinamismo melhor e o Flamengo começou melhor realmente no segundo tempo. O segundo tempo do Flamengo foi melhor do que o primeiro, embora no primeiro tempo o Flamengo não jogando tão bem, ele já tenha sido melhor do que o Internacional. Teve algumas possibilidades de gol ali com o Juninho. A chance, né, que o Internacional teve de finalizar no primeiro tempo, ele acabou fazendo naquele toque do Bruno Henrique. Mas realmente o Flamengo no segundo tempo melhorou, foi melhor no jogo e o Internacional saiu com grande lucro aqui no Maracanã, hein? Saiu com grande lucro. No segundo tempo, o Inter praticamente não finalizou, né, João? Não finalizou. Teve uma bola no contra-ataque que o Carboneiro tocou pro Ener Valencia. Que a bola escapou um pouquinho. A bola escapou, sorte do Flamengo. O Léo Ortiz chegou, achei, falei, tem que quebrar ali, tem que colocar pela lateral. O Carboneiro foi rápido. Só isso que eu me lembro, hein? Teve uma do Alan Patrick que ele isolou, mandou a bola lá na arquibancada. Que ele recebia em condições, um bom chute, né? Boa jogada do Bernabé, mas o Flamengo teve chance com o Wallace Ian, chance com o Juninho. Alexandre de cabeça também. Alexandre de cabeça. O Flamengo foi realmente superior, mas é aquilo, a bola não entrou na casinha, entrou uma vez só para o Flamengo, uma vez só para o Inter, 1-1, é o resultado que acaba pesando, né? Foi um técnico que tinha acabado de se transformar num treinador, jogador, acabou de se transformar em treinador, vai para a base, dá um salto já, deu muito certo, é raro. É importante você falar isso, porque tem muita gente que diminui por conta da qualidade do elenco. Mas outros técnicos... Exatamente. O Flamengo é um grande exemplo de um time que há anos tem um grande elenco, há muito tempo o melhor da América do Sul, quase todo mundo fala isso. Quantos técnicos fracassaram? E as coisas não davam certo. Inclusive técnico que dizia que com não sei quantos milhões na mão faria andar. Exatamente, Renato Gaúcho. Acho que depois que o Renato falou isso está fora de questão. Só que agora esse passo, desculpa, professor, acho que ele tem que vivenciar mais o Campeonato Brasileiro, Libertadores, tá? Para a experiência dele como treinador. Eu falo assim, como quem quer ver um Campeonato Brasileiro forte, eu particularmente acho que ele tem que continuar no Flamengo. É o interesse de quem quer ver um Campeonato Brasileiro forte, com bons treinadores,
E ele é um caso, tem tudo para se tornar um dos maiores treinadores do país com o passar dos anos. Quem sabe um outro ciclo de seleção brasileira, quem sabe um outro momento, até para ele mesmo deve ser. Não, se ele fosse e desse certo, relâmpago, que nem aconteceu com o Scaloni, por exemplo, emular o Scaloni, seria ótimo para a seleção brasileira. Agora, o risco para ele é muito grande. Então, os caras que estão lá na cúpula do poder da CBF, eles comprometem um ciclo, eles ganham o aval para comprometer o outro ciclo, porque se vai ficar até 2030, ele é o candidato a comprometer o outro ciclo, e aí vai pegar o rapaz e correr esse risco. Pois é. Quer dizer, ele vai ter que pagar essa conta. Do jeito que ele é racional, inclusive nessa resposta, também é um exemplo de como dá para responder tudo sem dar piti. Ele respondeu, foi muito claro. Como foi sua semana? Inter. E é verdade. E ele é um profissional que respeita muito o processo de trabalho. Então ele tem um vínculo com o Flamengo. O Flamengo teve a coragem de enxergar o potencial que ele sempre teve, que ele já estava demonstrando na base. Mas o que ele está fazendo no Flamengo não é natural. Não dá para normalizar o que o Filipe Luís está fazendo. Porque em 5 meses ele tem 3 títulos. Em 5 meses ele melhorou o rendimento da equipe. Só perdeu um jogo. Tem mais título do que derrota. Ajudou a colocar jogadores do Flamengo em seleção brasileira. Hoje, o Flamengo não teve uma atuação brilhante contra um Internacional muito forte. Mas o Flamengo produziu para vencer no segundo tempo. A rotação que esse Flamengo joga, como ele consegue encurralar o adversário, como ele consegue pressionar, sufocar, tudo isso vem da mente do Filipe Luís. Eu acho também que não é o momento. Acho que ele melhoraria a seleção? Sim. Porque ele é muito bom. Para mim, ele é o melhor técnico brasileiro que a gente tem hoje. Mesmo com esse recorte pequeno, ele é um cara que tem muito conteúdo na parte tática de modificar uma peça, de encontrar uma solução, de formar um coletivo como a gente está vendo poderoso. E ele também me parece ser um cara muito cirúrgico na gestão. Por ter sido da bola, por ter sido um grande jogador. É um cara de um QI intelectual muito elevado. Só que eu concordo que não é o momento para ele assumir uma seleção brasileira. Primeiro, ele tem o respaldo e toda uma estrutura a seu favor no Flamengo. Tudo funciona muito para potencializar o trabalho dele. Ele vai aceitar uma seleção brasileira da CBF que jogou 3 anos de um ciclo de Copa do Mundo no lixo? Nesse ciclo, a CBF já teve Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival e agora procura esse treinador. Claro. E um amor platônico com o Ancelotti. Ancelotti também. Então, assim, eu acho que não é momento. No futuro, pode ser o nome perfeito, talvez, para a seleção brasileira. E acho que ele tem potencial no futuro, depois de tudo que ele está construindo no Flamengo, de seguir carreira na Europa, e parece até que é um desejo dele. E ele tem um mercado aberto para isso. Mas a gente vive a era do imediatismo, né? Sim. Tudo tem que ser rápido. Você não consegue ver um vídeo de mais de 5 segundos hoje. Você tem que dar a resposta com uma ansiedade. As pessoas vivem numa crise completa de ansiedade o tempo todo. Só que isso não é bom. Porque a gente vive isso, não quer dizer que isso é o certo, que é o correto. Pelo contrário, né? É uma grave doença da humanidade hoje. E o cargo de técnico da seleção brasileira... Eu entendo, eu acho que muita gente há de concordar, é o topo da carreira, é o auge da carreira de um profissional. Sim. Como disse aqui o Donadi, tem 5 meses de trabalho. Ele precisa ganhar experiência para chegar numa seleção brasileira. Precisa passar por problemas, precisa aprender nas vitórias e nas derrotas, precisa entender que a seleção fala para um país, não fala para um clube, por maior que seja a torcida do Flamengo, já há uma predisposição favorável a ele, pela história que ele tinha construído antes no clube. Não, aqui ele vai encontrar aqui o que eu digo na seleção, ele vai encontrar uma série de questionamentos, de críticas, porque temos 210 milhões de técnicos, né? Que são todos os cidadãos e cidadãs do Brasil, todos eles acham que entendem de futebol. Quando você chega na seleção brasileira, todo mundo tem um pitaco para dar, todo mundo acha que está certo, que está errado, que tem que convocar jogador que atua no Brasil ou não, tem que convocar jogador que joga fora, não, tem que montar, não pode botar 3 zagueiros. É uma confusão danada. E para ele, é muito melhor construir uma carreira. E construir uma carreira que não tem teto.
carreira dele pode caminhar no sentido de não ter como objetivo maior chegar à seleção brasileira. Ele tem potencial e tem conhecimento e tem nome dentro do futebol europeu. Ele tem esse potencial para furar a bolha. Sim. Que lá atrás outros profissionais conseguiram, o Luxemburgo no Real Madrid, né, o Filipão no Chelsea. Ele tem esse potencial que o Eugênio está falando. E ele pode construir uma carreira nos grandes clubes e fazer como grandes técnicos de clubes na Europa, que são os mais famosos, os mais badalados do mundo, que não dirigiram ou não dirigem suas respectivas seleções. E não tem ideia de que vão dirigir essas seleções. Por que não? Então, eu acho que para ele, e ele está num trabalho muito bem elaborado, muito focado, que seria, imagino, para ele, uma dificuldade muito grande de interromper agora, porque ele tem um projeto de um ano na mão para fazer um ano com perspectivas de muitas conquistas. Sim. O Donan falou que ganhou um título, ele ganhou 3 já, né? Se você conquistar a Taça Guanabara junto, né? Ele perdeu um jogo e ganhou 3 títulos. Taça Guanabara, o Carioca e a Copa do Brasil. E nas outras categorias tem títulos também. Sabe aquele meme? Tem o campeão do mundo, né? E é importante falar, desculpa, Lúcio, que já no ano passado ele não teve muito legado para pegar, o trabalho do Tite foi ruim. Sim. Em pouco tempo, o time virou a chave. Então, esse trabalho dele melhorou e foi campeão da Copa do Brasil. É o antitrabalho, é o trabalho que a torcida queria. A torcida queria o time jogando desse jeito, não no para-brisa do Tite. Sabe aquele meme que fala, é cilada, Bino? Sim, sim. Tem que avisar ele, é cilada, Felipe. Agora, você imagina que na reta final, Eugênio, do Campeonato Brasileiro, só para ilustrar rapidamente, a impressão é que é o C, né? A impressão que fica é que ele chega se ele chega um pouquinho antes, era capaz do Flamengo ainda brigar pelo título brasileiro, porque ele acaba perdendo o único jogo que ele perdeu, que foi pro Fluminense. Sim. Aí tem um empate com o Internacional, que ele toma um gol no final, o Flamengo estava na frente e tal. Ele estava acertando o time, fazendo alguns ajustes, e mesmo assim, se ele faz aqueles 4 pontos, ele ainda colava, podia ter brigado ali no final. Você vê que ele ainda chegou, quase que ainda dá tempo. E olha como ele poderia jogar o prestígio que ele está construindo rápido fora. Sim. Próxima data FIFA em junho do Brasil, vai até Quito jogar com a seleção equatoriana, que tem feito uma campanha melhor que a brasileira nas eliminatórias, saiu com o débito de pontos, já está lá praticamente classificada para a Copa do Mundo, na altitude, muito difícil de jogar contra o time do BKSS, e depois com o Paraguai, do Alfaro, do velho lobo Gustavo Alfaro, que desde que assumiu a seleção tem a maior pontuação das eliminatórias. O aproveitamento do Paraguai dirigido pelo Alfaro é o melhor das eliminatórias. Tanto que ele cola no Brasil, ele tá no bololô da pontuação. E ele pegou o time em penúltimo, se não me engano. Tinha feito um gol. Tinha feito um gol. Então, assim, mesmo que jogue no Brasil com o Paraguai, vai ser difícil. Pro Felipe Luiz, pro Jorge Jesus, se vier o Guardiola, se vier o Ancelotti, para qualquer um, serão jogos dificílimos. E aí não ganha, o que vão dizer? Olha aí, falei que esse cara estava só fazendo um trabalho no Flamengo, era muito pouco e tal. Mas para queimar o filme é rápido. Para construir é difícil, para destruir é muito rápido. Sim. Só uma pequena correção do que eu falei aqui. Eu falei sobre QI. Ele intelectualmente é muito acima da média. Quando conversar sobre vida, né, você vê que é um cara que tem uma visão diferente. E é importante isso no trato, na gestão do elenco. Mas ele também tem um QI futebolístico muito acima, que ele já mostrou como atleta. Sim. Ele tem a capacidade de criar um repertório, de encontrar uma solução, né, que não é qualquer treinador. Tem pouco tempo de vida como técnico, e é impressionante como é que ele conseguiu, em pouco tempo, impactar. Até por falar em bagagem intelectual, o jogo de hoje, por mais que não tenha sido espetacular, vistoso, foi um duelo tático muito interessante de 2 treinadores inteligentes, de 2 treinadores muito capacitados. Juninho, boa noite. Na última vez que você esteve aqui, você falou que não estava se sentindo 100% fisicamente. Gostaria de saber de você se você está bem fisicamente, qual a sua avaliação agora, né, começando a jogar e começando como titular. E também, agora há pouco, o Felipe Luiz falou na coletiva que prepara o Pedro para abril, já estar à disposição. Como é essa disputa no ataque, tantos jogadores qualificados no Flamengo? Sem dúvida nenhuma, desde quando eu vim para o Flamengo eu sabia os jogadores que tinha aqui, e os jogadores que eu respeito e sempre acompanhei, sou fã, principalmente o Pedro, é um cara que é o novo da nossa seleção, é um cara que eu acredito que pode voltar a estar na seleção, pela qualidade que tem, pelo grupo que está, e tá todo mundo aqui para poder ajudar ele, eu sou mais um que quero ajudar ele. Mas o Flamengo assim, é cheio de qualidade no grupo, e o Felipe tem peças importantes, ele sabe o que ele vai fazer a cada jogo. Como você dá fisicamente?
Cara, é jogar jogo. Fazia tempo que eu não jogava mais de 70 minutos e depois da minha lesão, creio que eu criei uma oportunidade muito boa, eu tinha que ter feito e assumo isso, mas é trabalho, eu sei que os gols vão sair com sequência. Juninho, você falou ali da oportunidade que você perdeu, você poderia explicar o que você pensou ali no lance, a decisão que você tomou, que a bola acabou pegando na trave? Eu acho que eu fiz a melhor escolha, foi uma pena a bola ter quicado pelo ângulo que eu tava, eu vi que ela estava entrando, mas no kick dela ela pegou um pouco de efeito e foi na trave. Eu achei que ali ia batendo na trave e ia entrar, mas isso acontece, é o futebol. Agora é trabalhar para as outras oportunidades que eu sei que botei e vou estar pronto para elas. Juninho, o Flamengo tem agora no meio de semana uma estreia na Libertadores. Queria que você falasse sobre essa virada de chave para uma competição que, embora internamente a gente saiba que a prioridade seja o brasileiro, para o torcedor, a Libertadores acaba sendo a prioridade. Queria que você falasse um pouco sobre essa virada de chave, por favor. Cara, nós pensamos em jogo a jogo, independente de qual for a competição. O Flamengo vai estar lutando para ganhar cada jogo. E agora é virar a chave para a Libertadores, focar nisso e trabalhar para ir lá e buscar os 3 pontos. Mais uma aqui, vai. Valeu. Pode? Léo, tudo bem? Boa noite, Léo. Óbvio que antes da gente falar um pouco sobre o jogo do Flamengo de hoje, não tem como não te perguntar, você que é um jogador da seleção brasileira, como você enxerga essa situação do Dorival Júnior, se você vive a expectativa de, no futuro, quem sabe, ser treinado na seleção pelo Jorge Jesus, que foi tão feliz aqui no Flamengo. Bom, infelizmente, o professor Dorival foi demitido, mas a gente não controla isso, né? São decisões da parte de cima da CBF e eles têm os motivos deles. A gente espera que venha um outro treinador com uma grande capacidade que possa mudar um pouco a maneira que a gente vinha jogando. Acho que não deu certo e agora é focar nisso. Acho que eu estou muito focado no Flamengo, como eu falei, e vai ser consequência do que eu fizer aqui a minha próxima convocação, e se eu fizer por merecer, acho que eu vou voltar, independente do treinador que seja. Então é isso, acho que é trabalhar e as decisões da CBF são deles, a gente não controla. Léo, vocês têm agora, né, o próximo jogo já é Libertadores, estreia, e fala-se muito sobre o Campeonato Brasileiro ser a prioridade nessa temporada. Eu queria entender, até para a torcida entender, o que significa isso internamente, se vai existir uma diferença entre as competições, como vocês enxergam isso. Também você poderia contar para a gente sobre o Léo Pereira, né, que saiu daqui mancando agora há pouco. Bom, se vai existir diferença, acho que isso é um plano que quem vai montar vai ser o Felipe com o Boto, com as pessoas que têm foco nisso, né? Fisiologia, preparação física, acho que isso quem vai definir são eles. Lógico que a gente quer brigar por todos os títulos, acredito sim que o foco principal vai ser o brasileiro, é o campeonato mais difícil, é o campeonato acho que todo mundo mais deseja vencer, e a gente vai brigar por ele, mas vai ser jogo a jogo, como eu falei. Hoje o foco estava a semana inteira e depois da final o foco foi só no jogo de hoje, e a partir de agora a gente já vai focar no jogo do Tátira. Se o plano vai ser diferente para o jogo da Liberta ou para o jogo do Brasileiro, isso quem vai definir vai ser o Felipe com a comissão. A gente tem que estar pronto para jogar e se tratando de Flamengo, a gente vai entrar todos os jogos para vencer e para dar o melhor, para que o Flamengo saia vitorioso em todos os jogos. E o Léo Pereira? E o Léo? Cara, eu acho que ele tá bem, ele tá sentindo um pouco de dor ainda. Agora, isso é mais da parte médica, assim, o que aconteceu. Foi uma pancada muito forte ali que ele sentiu, quando você vai marcar e o meio que bate, acho que joelho na parte de dentro do seu joelho, então incomoda bastante. Espero que não seja nada grave, que ele possa se recuperar bem, porque a gente precisa muito dele também. Flamengo e Internacional estrearam hoje o Campeonato Brasileiro, campeão gaúcho contra o campeão carioca, e o jogo acabou empatado em 1-1. Tem muitas coisas para considerar nesse jogo. Por exemplo, não dá para desconsiderar que, sem Gerson e Arrascaeta, o Flamengo fica numa posição muito vulnerável no meio-campo. O Flamengo, que mandou o Alcaraz embora, simplesmente não tem jogadores de meio-campo para substituir o Gerson e o Arrascaeta ao mesmo tempo. Se não joga o Arrascaeta, você até pode botar o Gerson no lugar do Arrascaeta. Mas se não jogam os dois, você fica quebrado. A escalação inicial do Flamengo dava a entender que o Luiz Araújo seria o responsável por essa articulação, por ser esse terceiro homem de meio campo. Mas na medida em que a bola rolou, nós vimos que não era isso. Nós vimos, na verdade, o Luiz Araújo caindo pela direita e fazendo um ataque de 4 jogadores, uma linha de frente de 4 jogadores. Foi essa a opção do Felipe Luiz, que não deu certo no primeiro. O Flamengo perdeu por 1-0, num contra-ataque
absurdamente iniciado por uma bola de calcanhar do Luiz Araújo no ataque, perdeu, errou o calcanhar, veio o contra-ataque do Inter e o Bruno Henrique, colorado, acabou abrindo o placar. O Flamengo não fez um bom primeiro tempo, independentemente de ter perdido por 1-0. Teve uma única boa jogada, que foi uma jogada do Bruno Henrique, cruzando a bola para o Juninho cabecear. Cabeceou bem para baixo, o Rocher fez uma grande defesa e o Juninho tentou o rebote, mas o Rocher conseguiu abafar, até se machucando, porque o Juninho chutou a bola e, consequentemente, chutou também a mão do Rocher, que teve até que ser substituído no intervalo. No segundo tempo, as coisas mudaram. No segundo tempo, eu já teria voltado com as 2 substituições que o Felipe Luiz fez aos 11 minutos, quando já estava até empate, porque o Flamengo voltou com uma disposição melhor, o Flamengo voltou em cima do Internacional e logo empatou num escanteio que foi cobrado, não me lembro quem foi que bateu o escanteio, talvez o De La Cruz, e a bola sobrou para o Michael dentro da área, o Michael chutou, a bola tinha o endereço do gol até, mas tinha muita gente dentro da área, e o Léo Pereira conseguiu travar a bola, travou, e aí ele chutou e fez o gol, e foi um gol em que não houve impedimento, porque tinha um zagueiro do Internacional do lado do goleiro. Se o zagueiro tivesse saído, muito provavelmente o lance teria sido invalidado por impedimento, mas não foi, o Flamengo empatou, e aí imediatamente o Felipe fez as mexidas que eu gostaria de ter feito no intervalo. Ele tirou o Luiz Araújo. Que horror! Gente, que partida horrorosa fez o Luiz Araújo. Horrorosa e irresponsável. E ele tirou também o Michael, que até participou do primeiro gol, mas também teve uma atuação bem tímida. Pouca coisa conseguiu produzir, a não ser esse chute que acabou virando o gol nos pés do Léo Pereira. E entraram, então, o Plata, que entrou bem pela ponta direita, o Plata na posição dele, ponta direita, entrou, fez um cruzamento na cabeça do Juninho. O Plata fez um cruzamento na cabeça do Juninho. O Wesley deve ter feito uns 7 ou 8. Nenhum, nem sequer próximo de um atacante do Flamengo. É impressionante como o Wesley não sabe cruzar. O Wesley precisava ter um Telê na vida dele, para fazer com ele o que o Telê fez com o Cafu, que foi a salvação do Cafu, porque o Cafu era igualzinho ao Wesley. Era um cara de muito vigor físico, corria para burro, mas não acertava um cruzamento. Aí o Telê, todo dia depois do treino, dizia assim: você vai ficar comigo aqui e nós vamos treinar cruzamento. E treinava 40, 50 bolas, com o Telê do lado dele, mostrando como era a batida. Telê tinha sido ponta direita, ele era um craque. Então mostrou e finalmente o Cafu aprendeu a cruzar. O Wesley, eu acho que não vai ter tempo disso aqui, porque ele vai embora no meio do ano. Mas se ele não melhorar essa questão de cruzamento, olha, ou ele encontra um técnico europeu que o corrige, o ensina, ou então, vou dizer uma coisa com toda sinceridade, não prevejo um futuro grande para o Wesley lá fora, não. Porque não adianta você ter um lateral que corre como ele corre, tem o vigor que ele tem, que consegue até fazer umas boas jogadas caindo pelo meio, mas na hora H, ou do chute, ou da conclusão, vai mal. Então, foi uma das peças também que eu achei muito ruim hoje. Mas aí o Felipe trocou, entraram o Plata, que entrou bem, repito, e entrou o Cebolinha, que não chega, não dá para dizer que ele entrou bem, mas ele entrou um pouquinho melhor do que o Michael, já foi o bastante. E depois, mais tarde, uma substituição que eu espero, e acredito que vai acontecer, porque o Felipe é um cara muito inteligente, que foi a entrada do Wallace Young. O que eu espero? Se o Flamengo tiver problemas para escalar centroavante, esse menino está pedindo passagem. Esse menino talvez mereça até jogar no lugar do Juninho. Ou com o Juninho, quem sabe? O Juninho não foi mal hoje. Ele perdeu um gol, perdeu 2, pelo menos, né? Perdeu da cabeçada, que ele demorou no rebote, com isso o Rocher conseguiu chegar, e o outro que era o gol da vitória, né? Ele entrou cara a cara com o goleiro, tirou do goleiro, mas a bola caprichosamente bateu na trave esquerda do goleiro. Mas o Wallace Young, gente, que cartão, toda vez que esse menino entra muito bem, gente. Que raça, que gana, que visão de gol. Chegou lá, chutou, olha, espetacular o Wallace Young. E aí, galera? Jogão, hein? Flamengo e Inter, 1-1. Ficou de bom tamanho, mas o Flamengo teve mais oportunidades. O time do Inter também, muito bem montado pelo Roger. Agora, são 2 treinadores novos. O Roger com mais experiência, naturalmente, que está mais tempo na profissão. Agora, são audaciosos, que eles não querem saber. Eles botam o time para dentro e vai para dentro. O time do Inter se segurando um pouco mais, porque o Flamengo com mais volume de jogo, né? Mas no contra-ataque o time do Inter foi muito perigoso, né? Tanto para a galera que está de meio do campo do Flamengo e principalmente na zaga, porque os caras do Inter, o Borré, Vitinho e o Wesley, eles vão para dentro. Vitinho de um lado, o Wesley do outro e o Borré na frente, com o Patrick,
Patrick vai no meio do campo com o Bruno Henrique e o Fernando e recebe essa bola e parte sempre ali pela meia esquerda, com o apoio do lateral Barnabé, que é um bom lateral. Tanto é que o cruzamento dele, né, foi o gol do Inter. Agora, o problema todo é que eles iam em bloco também. Então isso dificulta, né, a marcação do time do Flamengo. Que o Pulgar um pouco mais atrás, Dela Cruz, Luiz Araújo. Luiz Araújo fez um bom jogo naquele setor que ele entrou. Agora, é claro que é nítido, né, a falta que os dois fazem, tanto o Gerson quanto o Arrascaeta. Mas eles não jogaram, não vamos discutir. Claro que vamos, porque certeza absoluta, se os dois estivessem no jogo, o jogo seria outro. Porque a verdade é essa, nós estamos discutindo isso aqui há anos. Nós não, todo mundo. Que não tem quarteto melhor de meio do campo do que o meio do campo do Flamengo. Ou é brincadeira isso? Agora, quebra um pouco. Saindo um, ainda dá uma equilibrada. Saindo dois, e os dois que são os armadores do time do Flamengo. Que o Luiz Araújo é muito bom jogador, mas não é nem o Gerson, nem o Arrascaeta. É isso? Mas ele colocou na frente o Michael pela ponta, Juninho, que é um jogador rápido, esperto, habilidoso, e o Bruno Henrique. Agora, o Luiz Araújo se juntava a esses três de frente, mais do que meio do campo. Eu só achei um pouco estranho a movimentação do Bruno Henrique e do Juninho, os dois, muito do meio para o lado esquerdo. Só que o lado esquerdo tinha o Michael. E aqui do lado direito tinha Luiz Araújo, chegava um pouco, mas normalmente Luiz Araújo era um homem de meio do campo, ele vinha mais aqui. Então era preferível que abrisse um, né? Ou o Bruno Henrique, né? Ou o Juninho, um pouco mais para cá, puxava o Juninho, por exemplo, para meia, né? Para meia direita, Bruno Henrique e aí o Michael. Só achei estranho esse pedaço aqui, mas estava funcionando, porque o Juninho é rápido, Bruno Henrique é rápido, por aqui. Então tumultuava um pouco esse setor aqui. Quer dizer, aí é que eu acho que faltou alguma coisa nesse pedaço, na meia direita aqui e na ponta, que praticamente 70% esse pedaço de campo foi ocupado pelo Wesley, que aparecia aqui como ponta e como meia, já que o Luiz Araújo entrava demais. Então é outra diferença aqui, que eu estou achando aqui de fora. Mas pela movimentação, esses setores eram ocupados. Estou dizendo que não sejam ocupados, mas eu acho que poderia ter sido até melhor. E pela rapidez do toque de bola, né? E um outro detalhe também, que tem o time do Flamengo. Ele perde, isso é desde o Jesus, né? Que implantou isso no time do Flamengo. Ele perdeu a bola, o que tiver mais perto corre nela, para tomar ou para fazer a falta, para parar o jogo. Ou toma a bola ou para o jogo. Se tiver juiz para marcar isso, corre risco de cartão e tal. Mas enquanto não tem, vamos correr atrás. Foi o que o time do Flamengo fez. E um outro detalhe importante. Aos 11 minutos do segundo tempo, 11 minutos, ele tirou o Michael, botou o Cebolinha. Vai anotando aí. Tirou no mesmo tempo. Luiz Araújo botou Plata. Aí ele botou na frente Cebolinha, Plata, Juninho, que depois saiu, entrou só 44 minutos, mas o Juninho e o Bruno Henrique, que só saiu aos 25. Estou discutindo 11 minutos do segundo tempo. Depois que ele tirou o Bruno Henrique, botou o Wallace Ian, mais um de frente. Então o que ele fez nesse segundo tempo? Se já estava pressionando o time do Inter no primeiro tempo, segundo tempo foi pior. Foi onde eles fizeram, né? Ele fez o gol aos 9 minutos, o Léo Pereira. Num cruzamento, Michael de fora da área bateu e pegou tinha 350 dentro da área. A bola parou, porque bateu e parou, porque ele dominou bem. Bateu e parou, até de susto, no Léo Pereira. De frente pro gol, com o zagueiro dentro da área, dentro do gol, mas o goleiro. Ele bateu e fez o gol e empatou o jogo. Mas então eu dizia, da formação tática do time do Flamengo. Então, ele botou 5 no ataque, todo mundo lá dentro. O meio do campo, Pulgar e Dela Cruz, aqui, na intermediária, apoiando um pouco mais. E aqui, quando saíam os dois, Pulgar e Dela Cruz, um pouco mais para frente, entravam os dois zagueiros, tanto Léo Ortiz quanto Léo Pereira. Então era uma blitz total aí,
uma pressão total. E o time do Inter, com isso, veio para trás também, para tentar tirar isso daí. Como é um time habilidoso também e muito bem administrado, né, eles têm 1000 saídas de toque, de abrindo, recebeu a bola, os laterais já vão embora. O centroavante já começa a correr pela meia para ir embora, porque ele está muito atrás, para ir embora. Ou tem essa jogada, ou tem a jogada de saída de lateral, mesmo o time do Flamengo cercando aqui. Tinha, como teve várias vezes essa situação, e o Inter saía muito bem, tocando rápido e tentando meter a bola, né, para os homens de frente que correm. Então, taticamente, foi um jogo bom para quem gosta, né, de jogo tático. Eu, por exemplo, gosto. Eu achei um grande clássico, né, porque daqui não tem nenhum bobo. No meio do campo, principalmente, tem nenhum bobo. E a zaga tem o Vitão, que é muito bom jogador, o Aguirre e o Juninho. E mais o lateral, né, que é o Barnabé, que sabe jogar. E o time do Flamengo, o Wesley, né, que é mais, hoje ele é mais atacante do que outra coisa. Léo Ortiz e o Léo Pereira. Eu gosto mais do Léo Ortiz, mas o Léo Pereira tá bem ali, né, jogou bem. E o Alexandre, que é jogador de seleção brasileira. Quer dizer, então, taticamente foi um jogo que os 2 treinadores mexeram muito no time. O problema todo é que o esquema é o mesmo, né? A variação dentro do esquema é que é a capacidade de cada um desses treinadores, tanto o Roger quanto o Felipe. Então, eu fiquei muito satisfeito com o jogo. Achei que o 1-1 foi um bom resultado, né? Mas como o Flamengo teve mais volume de jogo, isso também não é tão importante se esse volume de jogo, né, não for traduzido em gols ou em grandes defesas do goleiro. Fez 2 grandes defesas, como o Rossi também fez 2 grandes defesas. E sobrou pro Juninho uma bola, veja aí, um lançamento do Léo Ortiz lá da zaga direita. Ele meteu uma bola, Juninho arrancou, entrou sozinho, os 2 zagueiros, Vitão e o Juninho, dormiram. E aí o Juninho, centroavante, entrou sozinho. Ele podia fazer 1000 coisas, menos essa. E ele tocou bem, só que ele tirou demais, né? Ele poderia, ao invés dele, porque a bola ele tocou, ele rompeu aqui, o goleiro saiu, ele tocou de lado. Se ele toca por cima, ele tinha chance de fazer isso. Tocar por cima, né? E continuar no pique até para dar um drible no goleiro. Ele preferiu tocar. Desviou demais, abriu demais, ela bateu na trave e voltou do outro lado. Então, poderia até ter feito o segundo gol. Nação, tá então os comentaristas falando aí sobre o empate do Flamengo 1-1 contra o Internacional. Eu achei que foi uma boa partida. O segundo tempo, na minha opinião, foi muito bom do Flamengo. Mostrou uma boa evolução e a gente tem que entender que nós estávamos com muitos desfalques. Eram muitos desfalques, principalmente Gerson, Arrascaeta. Mas eu acho que, principalmente jogando contra o Internacional, que é um time que está bem qualificado, postulante ao título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se saiu bem. Eu acho que se saiu bem. Ainda mais sendo estreia, tem todo aquele nervosismo de estreia, primeira partida, tudo mais. Eu acho que o Flamengo se saiu bem. E aí, qual é a sua opinião? Aqui a gente tem as notas, né, dos jogadores, olha só. O goleiro Rossi, ele teve uma média aí mais ou menos de 6.4, né? Atuação do público, vou colocar aqui, né, a nota do público, de todo mundo que analisou. Então 6.4, Wesley 6.6, Léo Ortiz 7.4, Léo Pereira 8.0, que inclusive foi o autor do gol do Flamengo, Matheus Gonçalves, que entrou no segundo tempo, 5.6, o Alexandro 6.2, Eric Pulgar 7.1, inclusive Eric Pulgar tá jogando muita bola, hein? Tá jogando muita bola, teve até uma entrevista do Sampaoli, o Sampaoli gosta dele demais, né? Que falou que ele merecia estar em grandes times, entre aspas, que eu falo times, por exemplo, da Europa, lá, Barcelona, Manchester City, né? Já joga no Flamengo, pra quê? O Flamengo vai estar no Mundial e vai deitar. De La Cruz, né? Tá aí o jogador De La Cruz também, 6.0. Luiz Araújo, na minha opinião, não jogou bem essa partida. Não sei o que aconteceu com o Luiz Araújo. 4.5 a nota dele. Plata, 6.0. Plata entrou bem, hein? Eu acho que o Plata entrou bem no segundo tempo. Bruno Henrique, 6.4. O Bruno Henrique, cara, acho que cansou no segundo tempo, né? Parece que o condicionamento físico dele não estava legal e ele cansou no segundo tempo. Agora o Alacian, esse menino promete, hein? 7.2.
voou no segundo tempo quando o Felipe Luiz fez aquelas mudanças. Juninho 5.9, cara, o Juninho teve a bola do jogo nos pés, mas não conseguiu definir bem. Poderia ter marcado o gol da vitória do Mengão. Ayrton Lucas 4.4, entrou no segundo tempo. Michael 4.2, o Everton Cebolinha 5.4 e o Felipe Luiz, a nota dele 6.4. E aí, deixe a sua opinião, o que você achou do empate do Mengão contra o Internacional. Deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.